Glória a Deus, pode se assentar. Em nome de Jesus. Acende as luzes aqui para mim, filho. Obrigado. Tem alguém feliz aqui entre nós? Eu estou feliz. Tem algumas pessoas que elas profetizam: eu sou feliz. Amém? Mas a nossa essência, muitas vezes pecadora e carnal, nos limita essa felicidade constante. Eu queria que você fechasse seus olhos e abrisse o seu coração em nome de Jesus. Pai, eu louvo a Ti, Jesus. Eu louvo a Ti pela Tua grandeza, eu louvo a Ti pelo Teu poder, eu louvo a Ti, Senhor, por tudo aquilo que Tu és, Senhor. Nós reivindicamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a Tua presença aqui no nosso meio. Não como aquele que apenas abençoa, não como aquele apenas que tem que dar. Mas nós queremos a Tua presença como Deus Todo-Poderoso. Queremos a Tua presença como Rei, como soberano, como único que é digno de toda adoração. Nós queremos a Tua presença, Senhor, a Tua presença, Senhor, que manifesta, mas não somente em cura, mas manifesta também como um Pai amoroso, mas um Pai que exige respeito, um Pai que exige, Senhor, honra, porque Tu és Pai, Tu és Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos, só Pai, em nome de Jesus, a cada dia entronizar o Senhor, não somente nesse lugar, como em nossas vidas, para que Deus, a Tua verdade venha em nossas vidas e todas as mentiras que a religião colocou em nós, saia e caia por terra. Muito obrigado em nome de Jesus, amém? Querida, está muito agudo a coisa aqui, ó. Tira um pouco de médio, sei lá, está muito agudo, tá estridente. Glória a Deus, amados, amém? Hoje eu queria falar uma palavra de motivação para você. Melhorou? Uma palavra de motivação, mas uma palavra que, se vocês entenderem direitinho, vai nortear a vida de vocês. Vai ter um norte na vida de vocês. Queria que vocês abrissem em Romanos capítulo 4, versículo 18. Vamos colocar alguns versículos bíblicos. E baseado nesses versículos bíblicos, nós vamos entender o coração de Deus. Romanos 4, 18. Quem pode abrir aí, irmão, em nome de Jesus? Diz assim, 4, 18. Todos abriram? Abrão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito. Amém? Esse é um versículo, eu queria que você abrisse 1 Reis também, 6, 24. 1 Reis 6, 24. Depois de Samuel, 1 Reis 6, 24. Eu acho que é 2 Reis 6, 24. Deixa eu só ver aqui. Acho que é 2 Reis 6, 24, desculpa. 2 Reis. Todos abriram? Eu vou ler na minha versão. Depois disso, ajuntou-se Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento, 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. E passando Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher, está muito agudo, viu, irmão? Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse, se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? E perguntou-lhe o rei, o que tens? E respondeu ela, essa mulher me disse, dá o teu filho para que hoje o comamos,
e amanhã comemos o meu. E cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dissemos-lhes eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos. E ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. E o povo olhou e viu que trazia pano de sacos por dentro, sobre a pele. E disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os seus ombros. E estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos, e enviou-lhe o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse esse aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou-lhe tirar a cabeça. Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? E falava ele ainda com eles, quando ele chegou o mensageiro, e disse: eis que esse vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então a letra está muito pequena aqui para mim. Eu orei para Célia e ela foi curada. Se Deus não quiser curar, Ele continua Deus sobre minha vida. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, há um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e se morrermos lá, se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial do... Se nos deixar viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carro e de cavalos, e ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para que vierem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. E chegando, pois, aqueles leprosos entraram no arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e os esconderam. Então disseram um para os outros: não fazemos bem esse dia, é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. E vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo: fomos aos arraiais dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos bem direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que estavam esfaimados, e por isso saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui no resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos.
Tomaram, pois, dois carros com cavalos, e o rei enviou os homens após os exércitos dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de armas de sírios. Na sua pressa tinha lançado fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, segundo a palavra do Senhor. E dera o rei a guarda da porta do capitão, em cujo braço se apoiava. Mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falava o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Vamos aplaudir essa palavra do Senhor? Queridos, cada um de nós precisamos ter experiências com o Senhor. Se você não tem experiência com o divino, com o rei, com o todo-poderoso, querido, essa palavra não significou quase nada para você. Mas se você já teve experiência, quem teve experiência com Deus aqui? Querido, eu não quero falar experiência de dinheiro, porque dinheiro é papel. Eu estou te falando de experiência com Deus. Amém? Querido, essa palavra é muito forte. Nós vimos 2 palavras, uma sobre Abraão. Abraão, quando Deus falou que ele ia ter um filho, querido, chegou a 100 anos, ele não tinha filho. 99 anos para 100, ele não tinha filhos. Quando Deus trouxe uma palavra para ele, ele falou: essa é a mesma voz daquele que me tirou da terra de Tera, Amã, Tera, seu pai. Essa mosca aqui, eu te falar, persegue-nos, né, Adriano? E quando ele teve aquela voz falando que ele ia ter um filho, ele creu. Irmão, a palavra de Deus fala que ele creu contra a esperança. Você sabe o que é crer contra a esperança? Irmão, é um nível tão grande, porque quando você crê que uma pessoa vai ser curada da tua família, vai acontecer alguma coisa, por exemplo, uma pessoa vai ter filho, e ela tem 30, 40 anos, mas é estéril. Você tem uma esperança. Amém? O problema é quando essa pessoa é estéril, já chegou a 100 anos de idade. 23 anos mais velhas que a minha mãe. Está ali, dormidinho. Irmão, ele estava crendo contra uma esperança, porque a esperança já tinha ido embora. Mas mesmo assim ele cria. Aqui nós vemos um relato de um povo que foi sitiado por um exército. Sabe o que é sitiar? É quando todo o exército rodeia aquela cidade. E ele estava por dentro daquela fortaleza, que já deixava de ser fortaleza e sim uma prisão. E eles estavam morrendo. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Quem é mãe aqui? 3, 4 mães só. Tem mais. Então seja obediente. Quem é mãe, levanta a mão. Isto, obedeça. Porque tem um propósito para isso. Levanta a mão quem é mãe. Glória a Deus. Irmão, vocês mães, chegou ao nível de fome lá, que 2 mães combinaram. Falaram: olha, estamos morrendo. Hoje a Margarete vai pegar o Mateus. Nós vamos matar o Mateus. Vai fazer comida para todo mundo aqui, para essa porção. Amanhã vai ser o dia da Célia. A comida vai durar um pouco mais, porque o Leonardo, né, mais fortinho. Vamos ter até um princípio de feijoada, pela gordurinha minha dele. Gente, mas eu quero te falar, que situação terrível. Ter que matar o seu filho. A mãe olhar no olho do filho, aquele filho, quem mãe não ama seu filho? Mulheres, que mulher, que mãe que não ama seu filho? A gente passa por esse relato de uma forma muito rápida. Mas imagine a mãe olhando para o seu filho, que talvez esteja quase morrendo também. Uma mãe que teve o filho, teve toda aquela alegria, ficou grávida, 9 meses, nasceu aquele filho,
que ouve tantas palavras proféticas, tanto, filho, você vai ser uma bênção, você vai ser diferente, você vai ser tal. Daqui a pouco essa mãe, ela é obrigada a ver uma adaga, uma faca, entrar no pescoço do filho, matar o filho, para que uma porção da tribo de Israel sobrevivesse por mais alguns dias. Eu não quero nem dizer semanas, mas alguns dias. Aí chegou no dia da outra pessoa, e essa outra pessoa não teve coragem, falou, não, meu filho ninguém toca, eu já escondi ele, você vai matar eu, mas ele não. E chegaram para o rei. Quando chegou essa situação no rei, o rei viu a calamidade terrível que estava, a ponto de um canibalismo entrar no meio de Israel. E aí o rei rasgou as suas vestes e falou, agora é o seguinte, gente, tão certo como vive o Senhor, que dessa noite Eliseu não vai sobreviver, nós vamos matar esse homem. Ele não profetizou, agora ele vai morrer, porque isso aqui veio dele. O problema é que todo pecado, todo mal estava vindo por causa do povo de Israel, e Deus ele tinha que deixar o povo de Israel num nível para eles entenderem o que é temer a Deus. O povo de Israel não temia mais. Por isso que levanta-se o profeta e fala. Só que Deus já tinha dado um toque para Eliseu, falou, Eliseu, estão querendo te matar aí, tá? Mas eu tenho uma bênção aí para você. E quando chega aquele mensageiro, o profeta fala, olha, estão certo, porque amanhã, mais ou menos nesse horário, mais ou menos, gente, vai ter tanta como carne, como o que vocês quiserem. Vocês vão vender aí com preço barato. Naquela época eles estavam vendendo mais ou menos um ciclo, um pouquinho de esterco de pomba, em algumas versões galinha, né? Mas é esterco de pomba, por um valor amável, pesagem de prata alta. Olha só, quem comeria esterco de pomba aqui, irmão? Difícil. E aí daqui a pouco o profeta fala que vai ter tanta comida que eles nem imaginam. Os olhos do povo de Israel, eles olhavam e viam ao longe um exército. Irmão, um exército com armamento até os dentes. Quando eles viam aquilo e viram o que o profeta falou, esse mensageiro, esse guarda, esse homem chegou e falou, você está ficando louco, cara. Que Deus abrisse as portas do céu e ia acontecer isso. Aquilo penetrou o coração de Deus, porque, querido, a palavra que vem de Deus, ela não pode ser rejeitada. Amém? Tem muitos entre nós que muitas vezes rejeitamos uma palavra de Deus, por bênção ou por conserto. A gente simplesmente rejeita. Aquele homem, ele simplesmente falou, isso não vai acontecer. Nem Deus querendo vai acontecer. Aquele profeta chega e fala, olha, vai acontecer. Não tenha medo disso aí. Só para você aprender a conhecer Deus. Apesar que foi um conhecimento e um falecimento logo a seguir. Eu brinco, né, que às vezes eu vou ensinar algumas pessoas sobre máquina, então eu falo assim, olha gente, eu sou que nem o mestre dos aviões que caem, os kamikazes. Vê direitinho que eu só vou ensinar essa vez. Então o cara pega o avião e já cai, não tem como ensinar de novo. Irmão, quando ele chegou para ele, falou, você vai ver tudo, mas você nem vai comer dela. Você vai aprender que Deus é Deus, mas só vai ser essa vez. Fulminado. O que aconteceu? Tinha 4 leprosos na porta. Os leprosos, eles não poderiam adentrar na cidade, eles tinham que ficar para fora. E aí então, eles falaram assim, olha gente, um olhou para o outro e falou, estamos morrendo aqui na porta. Se a gente entrar lá para dentro, eles vão matar a gente, porque a gente não pode, nós somos leprosos e lá também não tem comida, vamos morrer. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai até o arraial dos sírios e vamos lá, que lá tem comida, né? Se eles se agraciarem de nós, a gente vai comer. Se não, nós vamos morrer do mesmo jeito. Fala aí, e aí, o que você tem uma ideia melhor aí? Nós estamos ruim. Aí o cara fala, a única esperança é ir lá, então vamos lá. Quando eles chegaram lá, não tinha ninguém, somente os cavalos amarrados, um monte de roupa pelo chão, aquela arma tudo no chão, não tinha ninguém. Eles foram na tenda, tinha um monte de comida, comeram,
E eles começaram a guardar. Esperto, né? Já começaram a guardar. Falaram, olha, a coisa foi feia, não vamos deixar acontecer isso de novo. Guardaram, foram lá, pegaram mais pouco e falaram, espera um pouquinho, gente. O povo está lá na cidade morrendo de fome. E a gente está comendo aqui. Se a gente anunciar só amanhã, muitas pessoas também vão morrer amanhã, porque eles estão debilitados. E nós vamos ser culpados. Vamos lá anunciar? Vamos. Foram lá anunciar, o rei, o coração dele, já um coração escravo, já fala, não, gente, eles foram, se esconderam. E quando a gente sair da cidade, eles vão entrar na cidade, aí vão matar tudo, aí vai ser pior a coisa. Mas vamos fazer o seguinte, não vamos duvidar não que a coisa está feia. Pegaram os guardas e falaram, vai lá, e vê lá se é isso que está acontecendo. Vocês vão ser os nossos kamikazes. Aí pegaram os guardas, foram. E voltaram e falaram, é dessa forma. E ó, eles sumiram, porque tem as espadas, os utensílios de guerra, está tudo no chão jogado, como se eles tivessem fugido dali. Aí o povo vai lá e pega tudo, sustém conforme a palavra de Deus. Mas teve um que não comeu, quem foi? Foi aquele capitão da guarda, aquele que ficava à porta, duvidou da palavra, e o povo atropelou eles. Atropelou e ele morreu. Amém? Hoje, querido, eu quero falar com você em relação a você crer naquilo que Deus tem na tua vida. Amém? Hoje nós vemos duas partes de homens que duvidaram e pessoas que creram na palavra de Deus. Quantos que aqui estão hoje, nessa manhã, crê na palavra de Deus? Irmão, hoje, o mundo, e principalmente algumas emissoras, e principalmente a Globo, está gravando, né, filho? Isso é importante entrar na internet. E principalmente a Globo, eles estão colocando hoje a palavra de Deus como o terceiro e quarto lugar, e estão conquistando o coração de muitos crentes também, muitos cristãos, colocando muitas dúvidas em relação à palavra de Deus. Tudo que é dúvida vai estar ali, certo? Então eles vão chamar pessoas até do meio evangélico para falar que há um ecumenismo no meio da Globo, mas eles são limitados a falarem e cantarem algumas coisas, certo? Só vão lá, né? E a gente vê que há um grande apoio do meio cristão em relação a tudo isso, e as pessoas elas vão começando a assimilar esse novo ensinamento que está tendo, e o coração vai endurecendo, as vontades para com Deus vão deixando para lá. E quando a gente fala de alguns milagres, do poder de Deus, da graça de Deus, de temer a Deus, a igreja fica inerte, não sabe. Semana passada eu falei de um povo que Deus falou, olha, não toca no monte, que Moisés fala para esse povo, que quem tocar morrerá. Gente, ninguém tocou, porque havia temor no meio do povo, porque eles viram o que acontecia. Amém? Hoje, quando a gente fala sobre temor no meio da igreja, gente, acabou o temor. Acabou o temor, sabe por quê? Porque o povo não conhece mais a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que dá vida, mas também gente, amém? O Deus que pode dar dinheiro, porque muitos vêm para a igreja por causa de dinheiro, porque quer suprir das suas necessidades, os seus iPhones da vida, as suas internets, os seus blá 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 blá. Então vem à igreja porque não, Deus é um Deus de vitória, Deus vai dar tudo isso. Deus dá, irmão, mas em primeiro lugar, nós temos Deus, amém? Porque se eu não conheço a Deus, irmão, toda e qualquer palavra que adentrar no meu coração, na minha vida, ela pode de lá ser tirada. Hoje, são inúmeras pessoas que eu conheço, inúmeras. Pessoas, homens e mulheres de Deus, irmãos. Pessoas que começaram muito bem, como diz Gálatas. Começaram tão bem no Espírito, buscando. Daqui a pouco os valores do mundo foi pegando. E Paulo chega em Gálatas e fala, ó insensato Gálatas. Vocês começaram no Espírito, vão terminar na carne. E quando Paulo falou aquilo, ele falou com o coração já, irmão, que eu tenho certeza, que era já de bater em todo mundo. Teve uma passagem na Bíblia que fala que teve eu acho que foi Neemias, eu não me lembro agora, fugiu. Que Neemias ele pega um homem, ele arranca a barba, ele tira a barba com a unha, irmão, a brabeza daquele homem estava terrível, sabe por quê? Porque querido, quando você sabe a vontade de Deus, e aquelas pessoas elas querem mais as vontades dela, irmão, e duvidam da palavra de Deus, não tem profeta que ele não se ofende.
Amém? Quantas pessoas que vocês conhecem, começaram bem, buscando a Deus e hoje estão no mundo? Quantas? Se você conhecer pelo menos uma pessoa, levanta a mão, que hoje não quer saber de Deus. Pessoas que estavam pregando, pessoas que estavam falando de Deus, pessoas que profetizavam. Quando você vê, querido, a pessoa já não está mais na casa de Deus. Sabe por quê? Para eles, a igreja foi culpada, os irmãos foram culpados. Para essas pessoas, eles foram ofendidos, machucaram eles. Mas no fundo, sabe o que aconteceu? Acabou o temor a Deus. Porque quando eu temo a Deus, querido, eu não me distancio dele. Quem pode dizer amém? Quando eu temo a Deus, irmãos, os irmãos podem me ferir, eu posso me ferir, mas Deus, eu não deixo dele. Amém? O que acaba, irmão, é o temor a Deus. Queridos, muitas igrejas você vê pessoas que começaram e daqui a pouco abandonaram a fé. E eles simplesmente estão cuidando da família. Quem olha o natural fala, pô, mas o cara não está tão desviado, está cuidando da família. Tem pessoas que se desviaram da vontade de Deus. Tem pessoas, irmãos, hoje, que foram profetas em termos, dons de profecia, pessoas que oravam, pessoas curadas. Inúmeras pessoas cheias da graça de Deus na vida. Irmão, quando eles abandonam a fé, sabe o que vai acontecer? No outro dia, começa a sair com a mulherada, começa a beber, começa a fazer um monte de porcaria. Por quê? Porque perdeu, foi o temor a Deus. Amém? Porque, querido, adultério não é um preceito da igreja, está no coração de Deus. Existem muitos usos e costumes que homens foram colocados. Ainda na palavra de Deus, nós falamos na semana passada, que esse povo nos lábios, o que vocês fazem são tradições de homens. Mas, irmão, adultério, você ir acabar com o teu corpo, irmão, isso é palavra. A pessoa que terminou e acabou com o temor de Deus na vida. Sabe por que não acontecem essas coisas no meio da igreja? Porque acabou seu temor. Amém? Só que Abraão, ele creu com esperança. Ele creu. Eu tenho certeza que a mulher dele já chegava para ele e falava, Abraão, cara, você está nessa ainda, cara. Olha aí, 90 anos, pensa direitinho, você já não vai, não vou. Tem não. E ele cria. 100 anos de idade nasceu-lhe o filho. Amém? Irmão, teve um profeta que ele chega e fala o que ia haver naquele povo. E quando aconteceu, irmão, eu vou te falar uma coisa. Ele estava com os sacerdotes. Talvez alguns dos sacerdotes creram, mas aquele profeta cria. E as coisas aconteceram no meio de Israel. Amém? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Por que quando você está no meio da luta, você chega e fala para você mesmo, será que eu tinha que estar nisso? Será que esta mulher era para ser a esposa minha? Hein, homens? Eu duvido que Satanás não colocou isso na cabeça de algum de vocês. Por quê? Porque quando está no meio da luta, hoje nós estamos no meio de uma geração de pessoas fracas, com a vontade muito fraca, fracos. Começa uma coisa, para. Começa a ler um livro, está um terço do livro, poxa, não acaba nunca mais, não quero mais. Pega outro, não, esse livro vai mudar a minha vida. Aí começa a ler, metade do livro, não quero mais. Quantos de vocês têm na sua casa pelo menos 15 livros começados e não terminados? Hein, mulheres? Porque você passou luta com o teu marido já há um tempo, fala, não, ele não vai se converter, esse aí não tem jeito não. Eu vou divorciar dele, eu vou ter outra. Eu vou com outra, porque outra mulher, ou outro marido, eu vou ser um grande homem de Deus, eu vou ser uma grande mulher de Deus. Por quê? Porque está no meio da luta. Quantos de vocês foram trabalhar, e daqui a pouco, vocês sentiram uma grande perseguição? Perseguição, cara, estão querendo puxar o meu tapete. E alguns de vocês talvez foram lá pedir a conta. Não, eu vou parar com isso. Quantos de vocês começaram um negócio e o negócio começou a andar, aí daqui a pouco teve um assalto? Não, eu vou desistir disso, eu vou mexer com padaria. Aí eu vou mexer com carro. O filho da Luzia, quantos anos o Eduardo está, Lu? Só vendendo carro? Uns 15 anos vendendo carro. Gente, esse rapaz ele já teve algumas situações complicadas, porque nós conhecemos.
Vai lá falar com o Eduardo, que pegou fogo na loja dele. Chega lá para o Eduardo e fala: Eduardo, você vai desistir de automóvel? Você vai começar a fazer outra coisa? Pergunta lá para ele. Pergunta para Abraão: Abraão, por que você não desiste, cara, 100 anos de idade? Pensa direito. Pensa direito. Irmãos, tudo que eu estou falando é uma realidade na nossa vida. A gente acha que somente quando tudo dá certo é Deus, e quando começa a dar uma coisa errada, não é Deus. Amém ou não? Irmão, o teu ministério que Deus falou, e se Deus falou, isso vai acontecer. Quem pode dizer amém? Aquilo que Deus falou que ia acontecer na tua vida, e usou uma pessoa, vai acontecer. Porque Deus é Deus, irmão. Ou você pensa que Deus, Ele está limitado a tuas vontades? Eu quero te falar uma coisa. Vai passar céus e terra. O que a gente pode fazer é fazer demorar aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua. Por quê? Por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa insensatez. Mas o que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Porque a palavra de Deus fala que Ele não mente. Ele não mente. Amém? Ele não é um filho de homem para ficar mentindo, gente. Gente, eu quero te falar uma coisa. Hoje eu tenho uma palavra de esperança. E eu quero te falar que tudo aquilo que eu ouvi de Deus. Porque quando você ouve de Deus, gente, é diferente. Tem muito crente ouvindo qualquer palavra. E tudo aquilo que é agradável, ele fala é Deus. E aquilo que não é agradável, não é Deus, é o diabo. Irmão, cuidado. Porque nós temos que buscar as coisas genuínas de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Deus é o mesmo papai que Ele te dá um carro, uma casa, Ele te abençoa financeiramente, como o mesmo tapa. Amém? E na hora do tapa Ele não é papai. Quem é o filho que talvez algum de vocês falarem: eu não pedi para nascer? Em nome de Jesus Cristo, vocês vão vir aqui na frente, vocês vão pedir perdão para Deus, porque isso é um pecado. Eu já ouvi pessoas falarem isso: não pedi para nascer, então pai, te vira não, hein? Te vira não. Porque chegar para Deus é a mesma coisa. Deus, eu não pedi para me converter. O Senhor que foi lá me tocar. Eu estava muito bem no mundo. Por que o Senhor me chamou? Agora eu estou aqui na igreja nessa luta, irmão, aí ó, porque me criticas. Irmão, o que é isso? Eu só estou na igreja quando está tudo bem. Eu só estou na igreja, só sou filho de Deus quando Deus me cura, quando Deus me dá. E quando Deus me bate porque eu tenho alguma coisa para acertar. Não é Deus, é Deus. Deus ele vai me curar das vícios, sabia? Mas enquanto Ele não me curar, Ele é Deus. Ele pode curar um dia antes do arrebatamento. Um dia antes do arrebatamento, Ele é Deus. Mas vamos dizer que Deus não quisesse, Ele é Deus, irmão. Ele é Deus. Amém? Queridos, eu quero que em nome de Jesus você sonde o teu coração, no fundo do teu coração, e veja as promessas que Deus falou para você. Parece que algumas pessoas já desistiram porque o tempo foi se avolumando. Foi se passando o tempo, e aí Deus, o Senhor se lembra, mas Deus não fala mais comigo. Claro que Deus fala. Deus fala ou não fala? Deus fala, irmão. Muitas vezes o nosso coração impede Deus falar o que Ele quer. Amém? Quantas pessoas, gente, foram pedir alguém namoro? Eu quero namorar com você, mas foi com aquele coração com medo de receber um não. Da mesma forma é quando a gente chega e a gente quer somente o sim de Deus, a gente teme. E esse temor, ele faz com que Deus não fale conosco. Amém? Sabe por quê? Em Hebreus fala que fé é o firme fundamento da incerteza das coisas que não se veem. Eu não estou vendo nada, mas Deus vai fazer. Gente, eu não estou vendo nada, mas está vindo um grande avivamento sobre Curitiba. Amém? Quem está vendo o grande avivamento? Ninguém está vendo o grande avivamento, mas vai ter um grande avivamento em Curitiba. Amém ou não? Glória a Deus. Quem vai ser os guerreiros aí que vai pregar lá na rua 15? Lá na Boca Maldita? Quem vai ser? Quem pode levantar a mão e falar: eu vou ser essa pessoa. Eu vou ser essa pessoa que eu vou orar e pessoas vão ser curadas. Amém? Quem tem coragem aqui, irmão? Quem tem coragem? Irmão, mas tem que começar de alguém. Sabe por quê? Porque parece que a igreja de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo falou assim: olha, a porta do inferno não vai prevalecer. Irmão, uma vez, até minha esposa, ela teve uma revelação. Parece o seguinte, que as portas do inferno estão andando, indo de frente para a igreja. Irmão, isso é uma mentira. As portas do inferno estão paradas, e a igreja vai, e essas portas elas não vão ficar fechadas. Quem pode dizer amém?
Você vai entrar lá naquele lugar e você vai tirar aquelas pessoas que estão aprisionadas. Porque eu vou te falar, em Curitiba, naquele lugar, naquele batel, talvez hoje, agora, tem pessoas se suicidando. Um dos lugares mais ricos, pessoas ricas. Pode ser. Sabe por quê? Porque eles não têm a presença de Deus. Irmão, tem pessoas que têm medo de ir para o inferno por causa do fogo. Lá no inferno, o problema não é o fogo. O problema do inferno é a ausência total de Deus. Amém? Queridos, no centro de Macumba, ainda tem pessoas ali que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Se um ali clamar, falar: Deus, eu estou arrependido, não quero mais isso, Deus vai lá e... Amém ou não? Nós estamos numa geração de pessoas distantes de Deus, mas não sem Deus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Amém? Quem pode dizer amém? As portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Você vai ganhar a vida para Jesus Cristo. Irmão, aquilo que Deus falou que vai acontecer, vai. Amém? Aquele povo estava sitiado, o profeta falou que ia acontecer, aconteceu do jeitinho que tinha que acontecer. Eu creio que Deus vai curar nesse lugar tremendas coisas, mas eu não quero um monopólio, eu não quero que seja aqui, porque avivamento que só está num lugar, é aquele povinho que está orando. Irmão, eu quero que haja em todo Bacaitaba, Colombo, Curitiba, em toda a região metropolitana, Paraná, amém, em todas as igrejas, um grande genuíno mover de Deus. E se possível fosse, querido, a gente arrancasse aquela placa, jogasse fora e colocasse só uma coisa escrita aqui: aqui se reúne a igreja de Jesus Cristo, em todas as denominações. Vamos aplaudir a Jesus? A Jesus. Mas só que tem uma coisa, querido. Tudo isso que eu falei, tudo isso que eu estou mexendo no coração de vocês, isso não poderá acontecer se caso alguns de vocês não crerem naquilo que Deus tem. Deus, ele tem coisas grandes a executar na nossa vida, só que, querido, para que isso aconteça, eu tenho que crer. Mas a fé, ela exige ações. Amém? Ela exige ações. Se você crê numa coisa, mas as tuas ações não estão direcionando lá, ela vai cada dia mais distanciar o tempo. Eu tenho que crer. Eu peguei 2 relatos que uma vez eu contei no meio da igreja, eu queria retornar isso aqui, ó. Eu quero que vocês escutem. A humanidade conheceu um lenhador vindo de uma família humilde do condado de Hardin, nos Estados Unidos. Olha só. Ele tinha um comércio, ele faliu o comércio com 31 anos de idade. Ele perdeu para deputado estadual aos 32. Ele faliu novamente no comércio aos 34. Aos 35, sua esposa faleceu. Aos 36, ele teve um colapso nervoso. Ele perdeu para deputado federal aos 43. Ele perdeu para deputado estadual aos 46. Ele perdeu para federal novamente aos 48. Ele perdeu para senador aos 55. Ele perdeu para vice-presidente aos 56. Ele perdeu para senador aos 58. E foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 60 anos de idade. Esse homem foi Abraham Lincoln, um homem como qualquer outro, que em 22 de setembro de 1862 publicou uma proclamação que concedia a liberdade aos escravos dos Estados Confederados. Aos olhos de outras nações, a libertação deu um novo sentido e abriu caminho para a abolição da escravatura em todo o país em 1865. Irmão, Abraham Lincoln, ele teve tudo isso, mas é um homem que não desistiu. Ele não desistiu, irmão. Eu quero te falar, quantos de vocês não desistiriam? Se você tentasse tantas as vezes. Não gosto, e tenho alguns porém quanto o ex-presidente Lula, porque eu sou da mesma região dele, conheço, mas não quero falar isso. Uma coisa eu tenho que abrir mão do seguinte: ele é insistente, por isso que ele foi presidente da República. Amém? Amados, o seu chamado, você vai desistir do teu chamado? Você vai desistir do teu chamado?
Eu quero ler mais um. Posso ler mais uma coisa para vocês? Ó, teve um homem que investiu tudo numa pequena oficina, pequena. Trabalhava dia e noite, inclusive dormindo na própria oficina. Para poder continuar os negócios, ele empenhava as próprias joias da esposa. Mulher, você daria sua joia para o seu marido empenhar para o negócio dele? Tem algumas que sim, eu tenho certeza. Mas tem outros que talvez não. Teve uma vez lá na outra comunidade, irmão, teve um irmão que veio trazer falando sobre louvor, sobre adoração, mas ele trouxe sobre a gente abrir mão de coisas de valores, certo? Ele falou, quem vai abrir mão de coisas aqui? Irmão, tinha gente que chorava, para abrir mão de um relógio, de alguma coisinha, chorar. No final foi até chato para alguns, bons para outros, porque ele falou, não querido, nós não queremos nada de vocês não, vocês podem pegar suas coisas. Não foram poucos que choraram. Nossos valores são deturpados. Esse japonês aqui, ele não tinha dinheiro nem para ir para casa. Então ele ficava na oficina dele, empenhou o dinheiro da esposa. E quando apresentou o resultado, eu vou ler como está escrito. Ele apresentou o projeto que ele tinha para uma grande empresa. Só que essa empresa ele não aceitou porque ele disse que não atendia o padrão exigido. Ele desistiu? Ele não desistiu. Ele volta para a escola 2 anos, sendo vítima de maior gozação dos seus colegas e de alguns professores que o chamavam de visionário. Ele somente tinha visão, não fazia as coisas acontecerem. E ele ficava chateado? Não. Após 2 anos, a empresa que o recusou finalmente fecha contrato com ele. E durante a guerra, sua fábrica é bombardeada 2 vezes, sendo que grande parte dela é destruída. Gente, a coisa começou a funcionar, veio a guerra e destruiu a fábrica dele. A grande parte da firma destruiu. E ele desespera? Não. Reconstrói sua fábrica, mas um terremoto novamente arrasa. Gente, quantos de vocês já pararia aqui? Essa é a gota d'água. O homem desiste? Não. Imediatamente após a guerra, segue-se uma grande escassez de gasolina em todo o país, e esse homem não pode sair de automóvel, nem comprar comida para a família. Ele entra em pânico e desiste? Não. Criativo, ele adapta um pequeno motor à sua bicicleta. Os vizinhos ficam maravilhados e todos querem também as chamadas bicicletas motorizadas. A demanda por motores aumenta muito e logo fica sem mercadoria. Decide então montar uma fábrica para essa novíssima invenção. Como não tem capital, resolve pedir ajuda para mais de 15 mil lojas espalhadas pelo país. Como a ideia é boa, consegue apoio de mais ou menos 5 mil lojas, que o adiantam o capital necessário para a indústria. Encurtando a história, hoje a Honda Corporation é um dos maiores impérios da indústria automobilística japonesa, conhecida e respeitada no mundo inteiro. Amém? O nome desse homem, Soichiro Honda. Por que tem a Honda hoje? Porque teve um homem que não desistiu. Ele não desistiu. Queridos, é inevitável que cada um que tem o chamado de Deus, cada um que Deus chamou para sair do banco, é inevitável que vai passar por lutas, frustrações, tristeza. Vocês já passaram por isso? Algumas. Tem pessoas aqui que passaram por coisa tão pequena e já está querendo desistir. Tem pessoas que nem passaram, irmão. Homens que desejam alcançar alguma coisa em Deus, irmãos, tem que ser firme. A sua vontade tem que ser firme nele. Amém? Amém? Você quer que as portas do inferno ela não venha a limitar a igreja ou ela ficar trancada? Querido, vai ser homens de Deus que vai avançar ali. Ontem nós conversamos sobre Gideão, estou terminando. Gideão era o menor da menor tribo de Israel, então ele era o menor. Ele era o menor de Israel. Ele fala, sou o menor. Ele estava colocando trigo num lagar. Lagar não é lugar de trigo. Gente, ele estava desesperado. E Deus fala, homem corajoso. Ele falou, cara, já errou daí, como homem corajoso. Aconteceu tudo isso, tal. E coloca toda aquela questão para o anjo. O cara fala, não, cara, você é um escolhido, você é corajoso. E aí o que acontece? Quando Deus prova, através da lã de carneiro, né? Vocês lembram dessa história? Coloca a lã de carneiro, se em volta tiver molhada e a lã sequinha, é de Deus.
Fala, não, 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 vamos fazer diferente, porque pode ser que seja isso mesmo, tal, é normal acontecer, mas vamos dizer o contrário, se for o contrário, eu acredito. Tá bom, então a lã tem que ficar molhada e volta tudo seco. No outro dia estava assim. Gente, isso aconteceu com a minha esposa. Quem quiser saber, aconteceu com ela. Ela fez essa prova com Deus. Amém? Amém, minha esposona, gata maravilhosa, linda. Se eu estou firme é porque essa mulher está firme. Glória a Deus. E ela fez essa prova com Deus. Eu não quero que vocês saiam aí comprando algodão hoje e colocando, né? Gente, tem pessoa que não precisa do algodãozinho mais, né? A fé já sobrepujou, ela era nova na fé. E tem pessoa que vai pôr o algodãozinho marrom, né? O seu algodãozinho ficar agora roxo e por fora tudo verde, é Deus. Aí na outra, aí dá licença. Irmãos, quando Deus chega para Gideão e prova que ele era com ele não fez mais prova nenhuma. Deus fala assim, ó, chama o povo para a guerra. Chamou, falou, olha, manda os covardes do time voltarem. Cara, voltou quase todo mundo, ficou pouquíssimo, 5 mil, acho. Ele falou, olha, agora tem muita gente ainda. Olha, ele era valente diante de Deus por causa disso. Porque quando Deus fala assim, ó, só os que beberem cachorrinho manda voltar. Só aqueles que beberem, a não ser como cachorrinho. Gente, ficou 300. Eu falei, esses 300 você vai ganhar. Fala uma coisa, tá feio, Jesus. Deus, 300 aqui para mim ganhar a guerra, mas vamos embora. Ele não desistiu, ele foi. Um homem valente. Um homem valente. Os armamentos de guerra não é o mesmo que alguns policiais usam. Eu já ficaria numa luta. Mesmo que Deus me desse uma metralhadora naquela época, fala, gente, é muita gente, vai faltar bala. Pensa direito. Deus fala, não, você vai com um cântaro, e você vai com uma tocha e com uma corneta. Essa vai ser o seu guerrear. E eles vão lá e vencem. Hoje Deus, ele tem alguns cântaros, algumas tochas, irmão. Ele tem algumas cornetas para dar para pessoas aqui valentes. Pessoas que não desistem, irmão. O coração de Deus está naquele que não desiste, irmão. Jesus, ele pregou, chamou 12. 70 veio. Na hora da luta, gente, a multidão e os 70 cascaram fora. Quando Jesus falou que a coisa ali ia complicar, já saíram, já desistiram. Ficaram 12. Jesus Cristo falou, olha, e vocês? Podem ir embora. Vocês podem ir embora. Quem quer ir embora? Pode ir embora também. Eu fico sozinho aqui. Aí Pedro chega e fala aquela célebre palavra: Senhor, aonde iremos nós? Tu tens a palavra da vida. Um pouquinho depois ele dá uma negadinha, mas ele, depois de ser aprovado, ele continua e virou um grande homem de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos, irmãos. Querido, o que tem feito abortar os teus sonhos aos sonhos de Deus? As lutas? Em nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor, Ele quer que você fale, diga o fraco, eu sou forte. Lança uma palavra sobre tua vida, porque talvez na tua vida inteira você só recebeu palavras que você não ia alcançar, palavras que você é fraco, palavras que a tua vontade é fraca, palavras que você é uma pessoa limitada. Hoje é dia de você falar, eu sou forte no Senhor. Se você quiser falar agora, fala assim, eu sou forte no Senhor. No Senhor eu posso todas as coisas. No Senhor eu posso ter lutas. No Senhor eu posso ter vitórias. No Senhor eu posso ter pouco dinheiro ou muito dinheiro. No Senhor eu posso ter todos os tipos das coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou forte no Senhor. O ministério que Deus deu na minha mão eu vou conseguir executar, porque é o Senhor que vai estar na minha vida. Não é através de atitudes normais, não é um curso de teologia, não é uma condição de homens que vai fazer isso, mas é o próprio Deus que vai fazer na minha vida. Porque aquele que me adestrou, aquele que me chamou, aquele que me corrigiu, aquele que é o Deus da minha vida, ele é poderoso para fazer infinitamente coisas muito maiores daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino. Esse é Deus. Por que eu vou desistir? Se o Deus, o Criador dos céus e da terra, de todo o universo, o meu Criador, Ele criou. Por que eu vou temorizar homens e atemorizar situações, se Ele é o Deus da minha vida? Querido, em nome de Jesus, eu quero que você, com teus olhos fechados, você chegue para Deus e fala, Senhor, eu creio, me perdoa, Senhor, pelas lutas que eu tive, Senhor, e essas lutas, ter afastado, Senhor, os sonhos que o Senhor deu para mim. Querido, em nome de Jesus, começa a falar com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o teu papai. E em nome de Jesus Cristo, reativa os sonhos de Deus na tua vida.
Porque tem algumas pessoas aqui que foram chamadas, irmãos, para serem mesmo os evangelistas dessa geração. Tem pessoas que foram chamadas aqui para serem, em nome de Jesus, os pastores, os profetas dessa geração. Tem pessoas aqui que foram chamadas, queridos, para fazer a diferença. E você sabe que Deus está falando contigo, que você vai sair do Brasil, que Deus ele vai te levar a outras nações. Alguns vão ficar nesta nação, mas queridos, hoje é um dia chave na tua vida, para que você fale: Senhor, estou aqui, eu continuo aqui, Deus. Eu continuo aqui, eu não desisto dos teus sonhos. E não são as lutas que vão, Senhor, apagar os teus sonhos na minha vida. Muito pelo contrário, Jesus. Eu digo: Senhor, estou aqui, eu quero, Senhor, que os seus sonhos se realizem. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Amados, aqueles que essa palavra falou contigo, fiquem em pé em nome de Jesus. Só aqueles que a palavra não falou nada contigo, pode ficar sentado. Mas se essa palavra falou com pessoas aqui, fiquem em pé em nome de Jesus. Vamos mais alto. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Presença que restaura os corações. Oh, Jesus, é a tua palavra que nos livra. Presença que dá vida. Por que você tentou desistir? Alegria. Porque mais uma vez você tentou desistir. Presença que é a paz. O Deus Todo-Poderoso, Ele te chama para que você seja um grande vitorioso, uma grande vitoriosa nessa face da terra. Deus, Ele tem, em nome de Jesus Cristo, listrado o teu nome no livro da vida, mas nos livros que é do exército do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que você fique com a mão na sua boca para receber do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro por essas pessoas que creem no chamado do Senhor. Eu oro, Senhor, por essas pessoas, ó Pai, que creem no chamado de Ti, Pai, na vida deles. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para aumentar na vida deles. A tua unção vem aumentar na vida de cada um deles. A tua capacitação vem aumentar na vida de cada um deles. E em nome de Jesus Cristo, eu quero falar para você que aquilo que não te matou, Ele te fortaleceu. Aquilo que não te matou, te fortaleceu, irmão. Tem pessoas, tem cristãos que hoje estão mortos porque não aguentaram as provas de Deus, mas você aguentou. E em nome de Jesus Cristo, o que Deus tem na tua vida, Ele vai executar. E em nome de Jesus Cristo, as nações vão te conhecer. O povo de Deus, em nome de Jesus, vai te conhecer. Através da tua vida, a graça de Deus vai alcançar a muitos. Quem pode dizer amém? Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Presença que nos cura. Doce presença. Aleluia. Querido, ser crente é pra cara corajoso. Ser crente é pra cara corajoso, pra mulher corajosa. Oh! Quem consegue andar com o nosso Deus se não for corajoso? Quem consegue caminhar com Deus se não for corajoso, irmão? Tem que ser corajoso. Queridos, tem que ser corajoso. Oh Deus, chama os corajosos dessa manhã, Deus. Chama os corajosos, ó Pai, porque eles auto-intitulavam que eles eram fracos, Senhor. Oh Deus, chama os corajosos dessa geração. Chama os corajosos, Senhor. Em nome de Jesus, vocês são os corajosos de Deus que vão fazer diferença. Começa a falar: Senhor, eu sou forte no Senhor. Eu sou forte em Ti, Deus. Eu posso fazer a Tua vontade. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir da Tua obra. Eu não vou desistir do Teu chamado em minha vida, Deus. Porque o Senhor me chamou. E se o Senhor chamou, o Senhor vai bancar tudo aquilo que eu preciso. O Senhor vai bancar, Senhor, todas as minhas necessidades, que aqueles físicas, materiais. Tu és Deus.
Jesus, na vida de cada um de vocês. Para que Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha a restituir, Senhor, os sonhos. O Senhor venha a restituir os sonhos. O Senhor venha a restituir os sonhos. O Senhor venha a restituir, Deus, em nome de Jesus Cristo, tudo que foi perdido através de lutas. Eu restituo. Eu restituo. Restitui tudo aquilo que foi, Senhor, através de lutas, Senhor, perdidas. Restitui agora, Deus, em nome de Jesus, os sonhos, pelo poder que é no... Restitui os sonhos. Restitui, Deus. Restitui os sonhos. Restitui os sonhos. Porque Deus não foi o homem que chamou, mas foi o Senhor. E tudo aquilo que o Senhor faz, o Senhor termina, Jesus. Tu és Deus. Oh, Jesus, restitui todos os sonhos. Restitui os sonhos, Jesus. Restitui, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi, Senhor, perdido, que o inimigo tinha levado. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que Tu venhas restituir. O Senhor venha restituir, Deus, em nome de Jesus Cristo, os sonhos. É agora, em nome de Jesus Cristo, homem de Deus, restitui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todos os sonhos, todos os desejos que veio de Ti. Em nome de Jesus, restitui. Restitui, restitui, restitui na vida, Senhor, de cada um. Restitui, Deus. Restitui os chamados. Restitui os chamados. Restitui os chamados, Senhor. Restitui a vida de cada um. Restitui, Deus. Restitui, Jesus. Restitui. Restitui, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi roubado pelo inimigo. Hoje é dia de restituição. Restituição de graça. E eu oro em nome de Jesus que venha manifestar dons espirituais na tua vida, como prova que Deus, Ele está nesse lugar. Que venha manifestar dons espirituais. Começa a orar em língua. Começa a orar em língua. Se você não orou, agora você vai orar em nome de Jesus. Porque hoje é dia de restituição na tua vida. Orandalamanai, xerendalamanaganá. Chorandalamanai, andalamanaganá, erendalamanaganá. Oh Deus, restitui, Senhor, para esse povo, Senhor, que tinha sido perdido. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro, Pai, para que o Teu poder, a Tua graça venha ser manifesta na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, dá dons de visão, Pai. Dá dom de visão aqui no nosso meio, Jesus. Dá dom de visão no nosso meio, Jesus. Dá dom de profecia no nosso meio, Jesus. Dá dom de revelação, Senhor. Dá dom de interpretação de língua agora, Jesus. Oh, meu irmão, aquele desejo que você tinha antes de acabado está voltando na tua vida. Todos aqueles desejos, aquela motivação de buscar a Deus está voltando na tua vida em nome de Jesus. Começa a falar, Senhor, eu quero, desejo. Eu desejo. Querido, sinto que Deus está dando visão na vida de algumas pessoas. Irmão, não tenha luta. Você está tendo uma visão de Deus. Não ache que é teu, mas Deus está te dando uma visão. Deus está dando uma visão. Se Deus está dando uma visão, só levante a mão. Levanta a mão para quem Deus está dando uma visão. Eu quero que em nome de Jesus Cristo, depois você venha falar, porque Deus está dando uma visão para você. Uma visão em nome de Jesus Cristo. Ele está te agraciando com dons espirituais. E querido, não é que você merece, é que Ele te ama. Ele te ama. Em nome de Jesus Cristo, receba o Espírito Santo sobre a vida de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda Jesus.